Sucesso, Eco, tudo bem? Hoje eu vim trazer um tema para vocês sobre os gatilhos mentais. Quais e quando devo utilizar as estratégias dos gatilhos mentais, beleza? Então, para começar, eu quero que vocês possam entender aí na nossa linha de raciocínio, entender o que é o gatilho, quais são os tipos de gatilhos, como ele funciona na nossa mente, tá? Um outro ponto é quais são os tipos de gatilhos mais eficientes e mais utilizados hoje em dia. E quando eu devo utilizar? Esse quando ele está muito focado, ele está muito ligado no seu modelo de negócio, no seu público, tá? Nem todos os gatilhos funcionam para todo mundo, beleza? E eu selecionei para vocês aí, a princípio eu tinha selecionado 10, mas para não ficar um vídeo nesse primeiro momento tão longo, eu acabei selecionando 5. Fiz o estudado ali, analisei todos, passo a passo, e eu acabei selecionando aqueles top 5 que mais faz sentido na realidade do negócio de vocês, que é consultores de venda, que trabalham com consórcio, com financiamento, com seguro, tá? E não tanto focado também nas redes sociais, mas que também possam aplicar na forma que vocês atendem pessoalmente. Utilizando alguns gatilhos ali, é necessário utilizar alguns gatilhos, e a gente acaba utilizando vários deles que eu vou apresentar aqui, a gente acaba utilizando de um modo inconsciente. Só não sabia que existia um nome para isso, mas é uma técnica que vocês, que está no dia a dia da gente que é consultor, que é vendedor, beleza? Então vamos lá. Entendendo os gatilhos. O que é os gatilhos mentais? Ele é de uma forma resumida, eles são estímulos mentais que algumas pessoas, que são estratégias utilizadas por algumas pessoas, algumas empresas, algumas agências principalmente, que entendendo o neuromarketing, entendendo como a mente do consumidor funciona, né, ele acaba utilizando esses gatilhos para se ter uma ação da pessoa que está recebendo aquela mensagem, que está lendo aquele gatilho, que está recebendo de uma forma de áudio, de vídeo, seja qual for o tipo, o canal que estiver sendo distribuído aquele canal, aquele gatilho mental acaba ativando estímulos na nossa mente para a gente tomar uma ação, certo? Então, em resumo, é isso. Porque alguns estudos mostram que a gente toma 40 mil decisões diariamente. E a maioria delas é as famosas, vamos colocar, controle automático. A maioria delas a gente tem um controle automático, a gente faz aquilo por fazer e acaba sendo tão automático que a gente nem percebe, tá? Algumas marcas, conhecendo isso, elas utilizam o nosso... Por isso vocês já ouviram falar sobre a jornada de compra, a jornada do consumidor. Isso é porque eles fazem um estudo para entender como a gente, do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme. Então, entendendo esses momentos, tem várias coisas aqui dentro que se pode criar estímulos mentais para a gente tomar uma ação para aquela marca, para a gente comprar daquela marca. Então, por isso que estudos mostraram que 40 mil decisões diariamente a gente toma, porque isso foi estudado, isso tem base. Tá? Não é um número aleatório, isso tem base, para entender como a gente consome, beleza? Então, baseado em diversos aspectos diretos e indiretos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A gente toma a maioria dessas decisões inconsciente. Outros estudos mostram também que, eu não lembro mais ou menos se está atualizado esse número, mas até no retrasado, era 79% das nossas atitudes, das nossas decisões de compra, era inconsciente. Vocês podem notar que tem coisas que a gente precisa comprar. A gente tem na consciência que precisa daquilo outro, precisa comprar. E a gente acaba procrastinando essa compra. Mas tem coisas que a gente não precisa, mas de repente passou no comercial, de repente passamos em frente de uma vitrine e acabou comprando, dando prioridade a uma coisa que a gente não tinha uma necessidade, a uma outra coisa que a gente tinha necessidade. Então, por que isso? Porque, de alguma certa forma, aquela empresa ou aquele momento que a gente está vivendo naquele dia, ou naquele ano, naquele mês, naquela semana, houve um gatilho que nos acionaram para isso.
estariam no nosso inconsciente, e como isso foi trabalhado na nossa mente, na frase da vitrine, na frase da campanha, nas cores, na forma de comunicar, na imagem que um modelo ou a modelo apareceu. Então acabou ativando esse gatilho e a gente acabou tendo uma ação, beleza? Gatilho mental hoje é muito conhecido só como texto, é só conhecido como texto. Eu vou escrever isso porque eu estou utilizando esse gatilho aqui. Não, gatilhos mentais ele tem várias formas, vários canais de você distribuir eles. Seja em vídeo, seja em áudio, seja em cheiro, tem N situações aí, tá? Então, a maioria é relacionadas ao consumo. É por isso que as empresas, grandes empresas, investem milhões, investem 7, 6 dígitos de pesquisa, pagando pesquisa, investindo em pesquisa para entender como funciona a nossa mente. E graças a Deus, eu tenho a internet aí a favor de todos, de um modo grátis, onde a gente também tem diversos profissionais, tem amostras dessas várias pesquisas para a gente poder entender como a gente funciona, a nossa forma de consumo funciona. Então, já é uma dica que eu dou para vocês. Tem diversos canais no YouTube, depois eu vou separar uma lista para vocês ali para assistir sobre gatilhos mentais, sobre neuromarketing. Para mim, eu quero me especializar nisso ainda. Eu estou em bastante conhecimento em leitura sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês outros momentos aí sobre neuromarketing, beleza? Eu acredito aí que é um grande sucesso para a gente poder aprender a ativar os gatilhos nas decisões de compra, certo? É daí que as marcas utilizam, né, como eu falei para vocês, uma estratégia eficiente para vender e promover suas campanhas, suas promoções. Por isso que elas investem muito. Eu vou compartilhar no grupo ali de vocês depois um comercial da Vox, um estudo que eles fizeram utilizando gatilhos mentais, utilizando neuromarketing para entender como o consumidor, o perfil, o público deles olham o seu produto, o seu carro e se sente. Quais são as emoções, né, que o seu consumidor, o seu cliente sente para eles trazerem essas emoções como um benefício para o carro, melhorias. E depois eu vou compartilhar, vocês vão entender melhor. Então, com o apoio disso, com o apoio de ferramentas, com o apoio de profissionais, de diversas situações, se utilizam muito os gatilhos mentais. Em resumo, eu coloquei aqui como neuromarketing. Bacana? Então, quais são os tipos de gatilhos mentais, pessoal? Hoje tem aí os mais utilizados, tá? Principalmente nas plataformas digitais, principalmente nas landing pages. Eu acredito que vocês já tenham visto bastante aquelas landing pages que tem cronômetro, que é assim, compra agora que essa oferta está saindo daqui, está acabando, está não sei o quê. Landing page hoje é o que mais utiliza gatilhos mentais. Então, por isso algumas pessoas imaginam que gatilhos mentais só é texto. Não, ele hoje está muito mais utilizado só como um texto. Mas lembrando que tem imagens, tem cheiro, tem tipografia, tem cores, tem tamanho, tem distribuição de fonte, de escrita, principalmente as frases âncoras que eu costumo dizer, são aquelas frases que elas impactam, né? Com a palavra você, para você, personalizado porque pensamos em você, imaginamos você. Então essas palavras, chamam de frases âncoras, elas também são os gatilhos mentais, beleza? Então hoje são 21 gatilhos mentais, os mais conhecidos. Ali passa por escassez, urgência, autoridade, exclusividade, tem diversos gatilhos mentais. Mas eu não vou abordar todos para vocês aqui, mas o grupo está aberto. Se vocês quiserem assim, Danilo, me fala lá sobre o que é o gatilho da simplicidade. Eu estou curioso para entender isso aí. Fala comigo no grupo lá, que daí eu dedico um vídeo ou eu explico ali para vocês, de modo rápido, o que é aquele gatilho. É só vocês falarem aí, vocês que mandam no nosso grupo, beleza? Então são 21 gatilhos. Eu estou selecionando para vocês aqui. A princípio eu tinha selecionado 10, mas ia ficar muito grande. E eu acabei deixando só para vocês 5 gatilhos que vocês podem utilizar. Seja no marketing digital, seja na forma que vocês falam, na forma que vocês divulgam. Isso aí é com vocês.
tá? E quando eu devo utilizar os gatilhos mentais? Como eu falei, o gatilho mental ele não é resumido só em texto. Você vai utilizar ele na sua forma de comunicar. Se você vai fazer uma promoção de uma campanha, seja ela curta, seja ela de longo prazo, não importa. Tem gatilhos, eu quero fazer uma campanha, Danilo, uma campanha rápida. Tem gatilhos mentais para você ter resultados rápidos, para você ter uma venda rápida. Não, eu quero uma campanha, estou desenvolvendo uma campanha de relacionamento, uma campanha mais a longo prazo. Tem gatilhos mentais para se utilizar para isso. Quando sentir a necessidade de venda, quando for precisar bater uma meta, como já falei, falta 2 dias para ele bater uma meta, eu preciso vender X. Utilizam gatilhos mentais da urgência, gatilhos que auxiliam, não é uma matemática exata, nem todo mundo, como eu já falei, coloquei aqui até em observação, vocês têm que conhecer o seu público para saber quais gatilhos utilizar, porque não é para todo mundo que encaixa, tá? Mesmo assim, tem gatilhos que podem auxiliar vocês a ter um resultado mais rápido, de 2 dias, vamos supor, né? Então, quais são os top 5, pessoal, que eu estou trazendo para vocês aqui? Eu estou trazendo 5 interessantes que eu acredito que encaixa muito na realidade de vocês, beleza? O primeiro é escassez, urgência, autoridade, gatilho da reciprocidade e da prova social. Eu vou explicar para vocês cada um bem rapidinho ali, beleza? O gatilho da escassez. A gente costuma dar mais valor àquilo que está de uma certa forma escasso, aquilo que é único, né? Passou esses dias, esse ano aí, alguns meses atrás, onde um quadro ele já era muito rico, ele já era muito valoroso no mercado, e aí no momento que foi se tirar da tela, acredito que vocês viram isso no jornal, no momento que tirou isso da tela, ele rasgou, né? Ninguém sabia que iria acontecer aquilo. E por incrível que pareça, ficou mais caro ainda, entende? Porque era único, era escasso demais. Tem pessoas, eu acompanho algumas pessoas que eu gosto muito de arte e tudo mais, eu sou designer e por isso acabo me relacionando muito com esse mundo. Então, há pessoas que trabalham nesse mundo, né, das artes, dos quadros, que eles compram, eles investem em 2 obras. Vamos supor que essa obra de fulano de tal só existem 2. Tem pessoas que pagam bilhões de dólares nas 2 e acaba com uma, coloca fogo, seja lá o que for, para poder ficar só com uma e essa uma valer como 4. Então é uma estratégia, de uma certa forma, isso é escassez. No mundo das artes é uma escassez. No mundo das vendas tem estratégias para você fazer isso. E a escassez ele vem no mundo de agir imediato. Por isso que ele é muito utilizado em campanhas de curto prazo. Tá? O escassez, eu gosto de dizer muito, as pessoas falam, qual é a dor do meu cliente, para poder saber vender para ele, qual é a dor. Existe uma diferença entre escassez e dor, eu costumo dizer isso. Eu vou falar o que eu penso, a minha opinião sobre a diferença desses dois. Vamos colocar aqui qual é a dor do cliente. Quando eu estou fazendo estratégia, eu gosto muito de pensar mais na escassez dele do que na dor do cliente, como todo mundo pensa. Eu gosto de pensar na escassez. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou numa casa e eu estou com uma energia atrasada. A minha energia está atrasada. Atrasou um mês, beleza, eu estou com uma dor. Atrasou o segundo mês, eu estou com uma dor, continuo com uma dor suportável. Eu preciso fazer algo, eu tenho na minha consciência que eu preciso fazer algo, senão eu vou ficar sem energia. Eu estou com uma dor, mesmo assim, com essa dor, eu estou me virando, eu ainda estou com energia. Eu estou com 2 contas em atraso, mas ainda estou com energia. Mas eu preciso da internet, eu preciso da energia para ter internet, para ter televisão, para ter, enfim, essas coisas. Mas vamos supor que agora no 3º mês cortou minha energia. O que aconteceu? Virou escassez. Então eu não tenho mais dor, eu tenho uma escassez. E a minha escassez eu tenho que fazer o quê? Agir. Eu não tenho mais. Amanhã eu penso nisso. E quando eu estou com dor é mais ou menos isso, né? Eu vou suportando. Procrastinando, né? Amanhã eu vejo se eu pago. Amanhã eu faço um dinheiro para pagar. Amanhã eu vendo aquilo para poder pagar. E aí eu vou levando. Mas quando acaba, é uma escassez, já era. Eu levanto a bunda do sofá, vamos supor, e falar, não, eu tenho que pagar isso hoje. Então, por isso, é só um exemplo bem simples, bem leigo,
mas eu gosto muito de utilizar esse exemplo para você sentir ali que a dor a gente pode suportar 1 mês, 2 meses, 3 meses, que nem dor de dente, né? E vai procrastinando, mas quando o negócio está em excesso, é escassez. Quando acaba, é escassez. A gente não consegue ficar sem, beleza? Eu vou trazer alguns exemplos aqui sobre escassez. Algumas empresas funcionam muito, trabalham muito com esse tipo de escassez, tá? Vagas limitadas, inscreva-se, bônus especial para os 10 primeiros, o primeiro lote já está acabando. Eles utilizam essas frases simples para dizer que é uma escassez, para tentar trazer uma ação, um gatilho mental, né? Um estímulo mental para que aquele cliente, aquela pessoa que esteja lendo, tenha uma ação para fazer. Como eu já falei, tem várias formas de se fazer gatilhos mentais, não só em texto, beleza? Eu acabei tentando desenhar aqui um exemplo na realidade de vocês, porque todo o conteúdo que eu quero trazer para vocês, pessoal, eu quero que vocês possam aplicar na realidade de vocês, e eu também quero fazer uma introdução na realidade de vocês para tentar aplicar um exemplo mais visível, beleza? Então, assim, só exemplos assim da minha mente, não tenho certeza, não tenho clareza se funciona no negócio de vocês, mas eu acabei colocando como exemplo. Aplicando, né? Vamos colocar aqui taxa zero só este mês, aproveite, só temos 3 disponíveis. É um gatilho, é uma forma de gatilho, é uma forma de fazer o cliente perceber que só tem 3 unidades, se ele não for logo, vai acabar, beleza? Não é algo assim, até o estoque durar, ele não sabe. Até o estoque durar é o mandou, ele não sabe quanto tem de estoque, quantas unidades tem de estoque, ele não sabe. Mas quando você dá número para ele, aí é uma escassez, ele sabe que está acabando, beleza? Então é só um exemplo bem simples aí, e a gente vai no grupo trazer esses exemplos mais reais, certo? O da urgência de vez em quando, algumas pessoas acabam confundindo urgência com a escassez, mas eu vou explicar a diferença aqui. O gatilho da urgência, ele desperta a necessidade de tomar decisões rápidas para não perder algo. Ele está muito mais relacionado a um sentimento de perda, certo? Enquanto a escassez é um sentimento que está acabando, né? Já o da urgência é um sentimento de perda. Se eu não fizer isso, eu vou ficar sem. Eu não me preocupo se tem X quantidade de coisa ou assim por diante. Eu me preocupo que eu preciso ter, certo? Que eu preciso, é mais emocional. Eficiente muito para quem gosta de comprar. Ele é um dos gatilhos mais utilizados, um dos estímulos mais utilizados na hora de fazer estratégia de consumo, principalmente de produtos. Não muito de serviços, mas de produtos, seja bolsa, seja roupa, né? Essas, principalmente moda, que está ligado mais ao nosso emocional, a gente compra estar bem. Então, o gatilho da urgência ele é muito trabalhado nessas lojas, certo? Alguns exemplos. É só até hoje, sua última chance, depois só ano que vem. Essa oferta acaba em X momento. Então vocês acabam percebendo aqui que é mais atrelado ao sentimento que está perdendo algo, né? Alguma coisa assim, nossa, se eu não fizer isso, eu vou perder alguma coisa para mim. Não é para um grupo que eu vivo algo assim, é para mim. Que nem Casas Bahia, né? Casas Bahia, só hoje, só esse final de semana, você acaba assim, eu não tenho nada para comprar, mas se eu não for esse final de semana, eu tô sentindo que eu vou perder algo. Mas eu vou passar lá para ver o que eu vou perder. Então a gente acaba comprando quando vai. E por isso que é um gatilho muito utilizado para respostas rápidas, para vendas rápidas também, certo? Algum exemplo aqui que eu trouxe também. Acabei repetindo aqui, taxa 0 essa semana, compre logo que está acabando. É verdade. Esse aqui eu estou trazendo muito, compre logo que está acabando. Eu trouxe, para não confundir com o da escassez, vocês entenderem sobre o número, né? Aqui eu não estou falando de número, não estou falando que tem X, 3 unidades apenas, estou falando que está acabando. E aí eu estou falando, está acabando, estou com um sentimento de perda, se eu não for, eu vou perder algo.
Então, a diferença da urgência e da escassez é isso, certo? Autoridade. Esse é um gatilho que eu mais gosto de trabalhar para quando você está falando de serviço e não venda de produto, venda de serviço. O que é venda de serviço? Seja um processo de coaching, seja um processo de assessoria, de consultoria, seja um processo de um dentista, um advogado. Isso aí é mais atrelado em modelo de negócio de serviço e não de produto. Então a gente acaba precisando, sendo obrigatório, trabalhar muito, adotar para nós mesmos, principalmente para vocês consultores, gatilho da autoridade. Eu vou explicar para vocês rapidamente. Quem é tratado como autoridade no assunto é respeitado e levado a sério. Esse é um exemplo simples sobre o gatilho da autoridade. Ele é mais conhecido e mais indicado quando a pessoa tem uma autoridade no assunto. Eu vou trazer um exemplo bem legal para vocês aqui mais à frente. Então, quando a pessoa ele sabe trabalhar com os gatilhos mentais da autoridade, ele vende mais. E por quê? Por que ele vende mais? Porque ele é mais ouvido, ele é mais escutado, as pessoas dão mais ouvido para essa pessoa. Porque a passa por considerar como uma solução, como um cara que ele entende do assunto, como um cara que ele é especialista no assunto. Então as pessoas passam a considerar ele como aquele cara que vai solucionar meu problema. Seja qual for o preço dele, é ele que eu preciso solucionar meu problema. Chega de procurar coisas, chega de pagar isso, pagar aquilo, tentar isso, tentar aquilo. Esse cara é ele que vai solucionar tudo. Isso quando o gatilho é muito bem utilizado. Aí a gente consegue ter um sucesso através disso, beleza? A gente pode até cobrar um pouco a mais, não de uma certa forma errônea, vamos dizer assim, mas a gente acaba tendo um poder de se diferenciar também no preço. E as pessoas pagam por isso, porque elas nos consideram como um gatilho da autoridade, certo? Alguns exemplos. Alguns exemplos de como vocês podem virar um gatilho da autoridade, como as pessoas fazem algumas ações para se virar, para se tornar um gatilho de autoridade naquele assunto. Vocês já viram aí, com certeza, assista a palestra que fez sobre tal, as pessoas fazem um workshop, fazem palestras grátis, gratuitamente para vocês poderem ir, só cobram um quilo de alimento ou não cobra nada. O que eles querem em troca? Como assim, Danilo? Se eles não estão cobrando ingresso, o que eles querem em troca? Eles querem em troca gatilho de autoridade. Eles querem pegar o depoimento de vocês depois do evento, depois da palestra. Eles querem filmar, fotografar, registrar aquele momento para se divulgar aquele momento. Porque é essa peça que vai ser gravada, são essas cenas que vão ser gravadas, fotografadas, que vai fazer ele ter o gatilho de autoridade e, consequentemente, vai fazer ele vender. Então, por isso que não se cobra nada. Porque o marketing de conteúdo é isso. Você distribui tanto conhecimento e sem falar de valor, para a pessoa considerar você uma solução. Aí depois você fala de valor. E depois que você fala de valor, se esse gatilho de autoridade está lá em cima, as pessoas pagam mais por isso, certo? Então, um exemplo é: compre meu livro sobre tal coisa, participe do meu workshop sobre tal coisa, e assim por diante. Eu sou um cara que estou aí 24 horas, não 24, vou colocar 24 horas porque eu durmo, enfim, 4 da manhã, mas eu sou um cara que estou lendo toda hora, estou acompanhando várias pessoas que são autoridade para mim. Mas eu acabo considerando mais ainda aquelas pessoas que escrevem livros sobre tal assunto. Não só aquelas pessoas que gravam vídeo falando sobre tal coisa e assim por diante. Mas eu considero ainda aquelas pessoas que escrevem um livro sobre aquele assunto que ele fala, eu considero um gatilho de autoridade. Porque não é fácil escrever e colocar tudo que você pensa de uma forma organizada que todo mundo entenda. Então o cara que tem essa capacidade é porque ele conhece muito do assunto. É porque ele é uma autoridade naquele assunto. Então ele consegue escrever um livro sobre aquilo. Então eu acabo o considerando a mais por isso. Beleza? Então ele acaba se diferenciando nisso aí. Se eu tenho uma decisão de fazer 3 cursos, mas só um deles escrever um livro, eu estou em dúvida dos 3, né? Mas um deles tem um gatilho de autoridade de escrever um livro, eu vou comprar o curso dele. Seria mais ou menos isso aí. Beleza? Então, um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês de como vocês podem utilizar
atrapalhar, porque não custa nada, tá? O marketing de conteúdo online, sim, ele custa muito para você pagar um conteudista, ele custa muito para você pagar um programador para fazer as páginas de captura, gravar vídeo, escrever sobre tal assunto e assim por diante. Você se posicionar na internet como gatilho da autoridade, ele custa muito. Mas você se posicionar como gatilho de autoridade de uma forma presencial, ele não custa tanto. Eu vou trazer um exemplo simples para vocês. Vou compartilhar com vocês 20 anos de experiência por meio de dicas importantes que você precisa saber antes de comprar o seu consórcio. Olha só, esse gatilho da autoridade é uma forma de você estar gravando o seu vídeo e falar sobre isso, e uma forma bem interessante que vocês podem fazer fazer uma palestra, por exemplo, alugar uma sala que custa ali R$60 uma hora, que é baratinho no cowork, e aí você convidar pessoas, aquelas pessoas que entrou em contato com você para comprar um consórcio e acabou não comprando, e você perdeu a venda, por mais que a pessoa tenha perdido a venda, ou ela tenha comprado em outro lugar, continue o relacionamento com essas pessoas, para essas pessoas considerar você sempre. O Danilo quis comprar um consórcio comigo e ele acabou comprando em outra pessoa. Não me desconsidere, não desconsidere esse Danilo. Continue tendo contato com esse Danilo. Por mais que ele tenha comprado a concorrência, por exemplo. E aí, Danilo, como é que foi a sua experiência, cara? A fulano de tal, ele atendeu bem, me explicou bem. Explicou sim, falou isso. Bacana, cara, parabéns, parabéns. Se você precisar de alguma coisa, se ele não puder lhe atender lá, eu estou aqui. Enfim, continue se relacionando com essa pessoa, mesmo que ela tenha comprado com você ou não, beleza? Então, uma forma que vocês podem fazer isso é pegar na base, toda a sua base de contatos, de prospecção, de pessoas que você sabe que podem vir a comprar de você ou indicar você. Faz uma palestra rapidinho, faz uma pesquisa, faz um bate-papo aí sobre consórcio. Vocês têm 20, 30 anos de experiência, faz isso. É um gatilho de autoridade. Vocês vão estar falando sobre o segmento para as pessoas. Então as pessoas falam, nossa, se eles fizeram um evento, se eles fizeram essa reunião, esse café da manhã para falar de consórcio, é porque eles sabem sobre consórcio. Então você acaba criando um gatilho de autoridade sobre isso, certo? O exemplo da reciprocidade, o gatilho da reciprocidade, ele vai ter muito a ver também ali com a questão, o exemplo do gatilho da autoridade. Vou falar para vocês lá na frente. Então, o que é o gatilho da reciprocidade? Quando alguma pessoa faz algo por você, você automaticamente na sua mente tem uma vontade de devolver, de alguma forma devolver, de ser grato por aquilo. Então, o gatilho da reciprocidade ele é muito ligado a isso. Você dá sem querer nada em troca, porém aquela pessoa que está recebendo, ela sente uma necessidade inconsciente de devolver de alguma forma. Então, um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui da reciprocidade, ele está atrelado ao gatilho da autoridade. Vocês vão entender lá na frente. Então, o gatilho da reciprocidade é uma espécie de uma dívida mental. Esse é o resumo. Então, quando você... Hoje está muito funcionando aqui, eu trouxe exemplo aqui, uma frase aqui do cashback. Indicações, são coisas mais... São os gatilhos mais utilizados hoje em dia. É você pagar com aquele cartão, e aquele cartão devolver que seja R$2 de volta para você. A compra foi R$12 e ele está devolvendo na sua conta R$2. Então você tem ato de comprar mais ainda daquilo, porque você tem um sentimento que está fazendo algo, que está voltando algo para você. Então isso é bom para você e bom para aquela pessoa, beleza? Indicações, indique um amigo, indique tal coisa e ganhe X. Então você sente uma necessidade disso, beleza? Tem um depoimento de eu não lembro o nome dele, ele é o maior vendedor de carro do mundo. E um repórter perguntou para ele, mas qual é o seu segredo? Você é o cara que mais vende carro no mundo. Ele usa muito o gatilho da reciprocidade.
toda aquela pessoa, vamos supor que de janeiro a dezembro ali ele foi vender um carro. E aí ele falou duas coisas. A pessoa que está comprando um carro de mim aqui, ela não sai sem deixar um número ou um telefone de um amigo que pode vir comprar. E outra coisa, todo final de ano eu coloco uma nota de $20, $10, eu não lembro qual é o valor da nota, num bilhete, e ele manda no correio de carta à mão para todos os clientes que comprou dele do ano inteiro, agradecendo, e por isso está dando lá aquele X valor. Olha só que interessante. Então aquela pessoa que está recebendo aquele valor, aquela ação, por mais que seja simples, ela sente uma necessidade. Nossa, ele lembrou de mim, eu tenho que devolver de alguma forma. E como é que devolve? Ah, eu tenho um amigo que precisa comprar um carro, eu tenho quem indicar. Então ele utiliza muito isso, o gatilho da reciprocidade. Você dá algo sem querer nada em troca de primeira situação, né? Mas você acaba tendo de volta, porque a gente trabalha no nosso inconsciente assim. Essa dívida mental a gente tem que pagar de alguma forma, beleza? O gatilho da reciprocidade é muito a base do marketing de conteúdo, assim como o gatilho da autoridade. As marcas, vocês podem ver que você assiste um vídeo, assiste 2 vídeos, assiste 3 vídeos, baixa 5 e-books e assim por diante, para depois a empresa falar que é a empresa X. Então ela dá muito conhecimento, muito gatilho da autoridade, e quando a gente fala, nossa, essa empresa me ensinou tanto que eu preciso devolver isso de alguma forma, seja comprando, fazendo uma inscrição, enfim, aí acaba acontecendo a venda, beleza? Alguns exemplos: gratuito, tudo que você queira saber sobre tal coisa, baixe meu livro sobre tal e saiba mais de uma vez por todas sobre consórcio. É só algumas dicas ali da reciprocidade. Você dá algo e a pessoa te devolve de alguma coisa, de alguma forma de troca. Então lembra que eu falei para você sobre o exemplo que eu ia juntar o exemplo do gatilho da autoridade com o da reciprocidade. É mais ou menos esse exemplo. Vocês lembram que não custa nada, né? Você reúne ali um grupo de 15 pessoas, de 15 potenciais clientes, e em uma horinha fazer um cafezinho ali que custe R$100 de bolacha, de café, de suco, enfim, onde você vai compartilhar 20 anos de experiência sobre consórcio. Beleza. Você tem gatilho de autoridade porque você está falando do assunto para eles. Só que como que vocês podem fazer uma reciprocidade, né? Olha só, você é meu convidado especial para participar do meu projeto. Consórcio Talk. Só um exemplo, tá? Uma mesa redonda onde irei ensiná-los a poupar utilizando o consórcio, gratuitamente em seu prédio. O que eu estou dizendo aqui? Vocês já pensaram, quem mora em prédio? Alguns de vocês acreditam que moram em prédio, e em prédio tem vários moradores, tem vários vizinhos, e quase todo prédio, eu acredito que quase todos, tem um salão de festa, e não custa quase nada para você utilizar durante algumas horas no domingo, no final de semana. Faz um convite, deixa em porta, debaixo da porta de todos os moradores, por exemplo, falando que vai ter um projeto chamado Consórcio Talk. Talk é de conversa em consórcio, uma conversa sobre consórcio. Um exemplo: você que é interessado, você que deseja comprar algo, ou precisa poupar, ou precisa, sei lá, utilize uma frase, um gatilho mental, uma frase âncora que se encaixe na realidade que vocês querem fazer. Então, vocês fazer uma peça dessa simples, bem bonitinha, se planejar no conteúdo que você vai fazer, que você vai falar, convida todo mundo do prédio para se reunir naquele dia lá no salão de festa. Acabou. É uma forma de você ter um gatilho de autoridade e ter uma reciprocidade. Porque aquela pessoa que tem dúvida sobre consórcio, nunca comprou consórcio porque tem dúvida, aquela pessoa que tem interesse no consórcio e tem dúvida, aquela pessoa que conhece um amigo que já falou de consórcio e tem dúvida, certo? Tudo isso vocês fazem uma ação gratuitamente para eles, não é nenhum esforço para vocês, porque vocês sabem falar sobre a modalidade, porque vocês trabalham com isso, e eles vão sair de lá com um sentimento de gratidão. E qual é o sentimento de gratidão, que é uma dívida mental? É pegar o seu cartão de visita, no mínimo ele vai pegar o seu contato para falar mais a fundo sobre a sua dúvida.
entende? É daí que vocês se tornam uma autoridade no assunto naquela região, pelo menos no seu prédio, certo? E aí vocês fazem a venda, vocês fazem esse teste. Eu desejo muito de coração que vocês possam fazer isso. Eu estou aqui para ajudar, seja na criação da peça ou não, eu estou aqui para ajudar. Faça um projeto desse. Convide todo mundo do prédio de vocês, todo mundo da vizinhança, sei lá. Faz um esforço desse. É rápido, é barato e eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso aí, beleza? Então, por último aqui, eu quero trazer o gatilho da prova social. Aí eu coloquei esses gatilhos bem na ordem, tá? E o da prova social ele vem justamente para isso. Vamos supor que depois que vocês fizeram essa palestra, essa reunião de consórcio, vocês registraram, vocês pegaram o depoimento dessas pessoas. Então, essa é a prova social. O gatilho da prova social, nada mais, nada menos, hoje é utilizado como depoimento. Vocês podem entrar aí em sites, podem entrar em vídeos, podem entrar antes de você comprar algo de alguma empresa, a empresa faz você passar por uma página onde tem por uma determinada área daquela página ou por uma página só específica que fala sobre depoimentos dos clientes. Ou quais são os meus clientes, quais são as marcas. Aí eles colocam lá Globo, Rádio CBN, eles colocam as marcas top no começo, para se criar gatilho de autoridade e da prova social. Ou seja, nossa, se aqui a Rádio CBN está comprando aqui, por que eu não vou comprar? Se essa empresa X aqui está comprando um deles, por que eu não vou comprar? Porque você passa a confiar naquilo, porque tem uma pessoa, uma marca que você considera que confiou antes de você. Então, essa é a prova social. A gente tem a necessidade de pertencer a um grupo, e esse grupo nos entendendo. Se aquele grupo ele faz algo, a gente também faz algo. Se aquele grupo compra algo, a gente também compra algo. Tem uma reportagem que eu vi, eu estava assistindo na TV, e aí um rapaz com uma caixa de televisão no ombro, grandona na Black Friday, na loja correndo, na loja aquela correria e tudo mais tal. E aí ele segurando uma caixa grandona, o repórter foi lá e perguntou: nossa, você está aí, tal, qual é o preço? Ele falou: não sei. Mas aí o repórter perguntou para ele: mas como é que você vai comprar algo que você não sabe o preço? Não sei, estava todo mundo pegando. Ou seja, estava todo mundo pegando em pleno Black Friday. Então ele imagina o quê? Nossa, está todo mundo pegando é porque está barato. Então olha só mais ou menos como funciona a prova social. A gente tem uma ação porque tem determinado número de pessoas ou uma pessoa que a gente considera que também tem essa ação semelhante. Então a gente quer pertencer a isso também, a gente passa a confiar. Um exemplo muito claro é fila. É fila. Aqui em Maringá é muito famoso o tal do cachorrão, né? Se aquele cachorrão tem muita fila, tem muito pedido, é porque é bom. Então é uma prova social isso aí, é uma forma de prova social, tá? E como aplicar essa prova social? Eu não vou trazer alguns exemplos práticos demais sobre a prova social no negócio de vocês, porque cada um tem a sua forma de aplicar ele, tá? Mas assim, são dicas, tá? Utilizem depoimentos, mostre números, tá? Mostre dados, porque tem alguns clientes que precisam enxergar isso, mostre números. O exemplo, X pessoas compraram o consórcio esse ano. Aí você vai explicar o porquê que comprou o consórcio X pessoas naquele ano. Isso aí mostra números, dados, o porquê que as pessoas estão comprando, imagens de pessoas comprando sempre. Se vocês querem fazer uma palestra, alguma coisa assim, a pessoa vai tirar foto. Nunca tire foto da sala vazia, por exemplo. Sempre uma sala cheia. A gente vai vender algum produto, nunca pode ser aquela modelo na frente da câmera e uma loja vazia atrás. Tem que ter pelo menos umas 5, 3 pessoas olhando as roupas nas vitrines atrás, segurando a roupa, olhando, vendo, enfim. Isso é gatilho da prova social. E apresente números de vendas dos clientes também. Um exemplo, temos 20 anos de experiência com 300 clientes satisfeitos. Mais ou menos esse exemplo, beleza? Então, uma dica que eu dou para vocês, uma observação, na verdade, muita gente conhecendo esses gatilhos, esses 21 gatilhos
apresentei aqui, que eu trouxe para vocês, não no exemplo de todos, logicamente, mas esse gatilho da prova social, muita gente conhecendo, está utilizando muito, onde a gente vê aqueles depoimentos, aquelas pessoas gravando um vídeo bem natural sobre como foi a sua experiência de compra. Mas a observação que eu trago para vocês é: fique atento à naturalidade sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Não faça nada forçado, não peça nada forçado para o seu cliente. Você tem 10 clientes, mas não peça para os seus 10 clientes, peça para os seus 2 melhores clientes, porque você, com naturalidade, com verdade. Então, fique atento com isso, beleza? Então, anote o feedback de vocês, por gentileza, e a gente se vê lá no grupo. Lembrando que o grupo vai estar aberto até amanhã, e eu quero que a gente possa aí sanar mais ainda, falar mais ainda sobre esses gatilhos. Eu trouxe 5 para vocês, mas são 21 ao todo, e aqueles outros lá, eu quero ouvir de vocês aí a dúvida e a gente vai conversando mais ainda. Até logo!